Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras. Tudo bem com você? Tudo bem com sua unidade, com sua família? Eu espero que sim. Então vamos hoje para o tema do Vem Segue-me dessa semana, que é Éter, o capítulo 1 até o 5. E eu lembrei de quando eu recebi as palestras que eu achei estranho à primeira vista, que eles falaram, vamos ler um versículo no livro de Éter. Eu falei, até elemento químico. Mas falaram, não, existiu mesmo um profeta com esse nome. E Éter, ele foi o último dos profetas jareditas. E o seu livro nos leva a uma época que aconteceu muito tempo antes, mesmo até de Leí ter deixado Jerusalém no ano 600 a.C., lembra? E então esse livro fala disso, né? De uma época que aconteceu séculos e séculos antes mesmo, né? De Leí. E Moroni ele fez um relato baseado nas 24 placas que foram encontradas pelo povo de Lime, lembra? Quando a gente estava estudando lá mais para o começo do ano. E esse registro recebeu o nome do livro de Éter. E no versículo 3, Moroni acreditava que o registro dessas placas comentavam desde a criação do mundo. No versículo 4, ele não ia comentar algo porque já tinha o equivalente o que encontramos em Gênesis, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, do capítulo 1 até o capítulo 10, mas que ia falar a respeito desde a Torre de Babel. E aí, nos versículos de 6 ao 32, Moroni comenta a genealogia de Éter, de quem ele era filho, por sua vez, quem foi seu avô, bisavô, e foi até chegar no irmão de Jared. E aí a gente vê o povo lá, como diz, relembrando a Torre de Babel, que aconteceu toda aquela confusão, mas vamos ler primeiro o versículo 33. E esse Jared saiu com seu irmão e suas famílias, com alguns outros e suas famílias, da grande torre, na época em que o Senhor confundiu a língua do povo e jurou em sua ira que eles seriam dispersos por toda a face da terra. E de acordo com a palavra do Senhor, o povo foi disperso. Relembrando o que aconteceu lá, estudando no Velho Testamento da Bíblia, a gente viu que as pessoas estavam na intenção de construir uma torre porque achavam que assim eles iriam chegar até os céus, que não precisavam obedecer, que era só construir essa torre. É claro, isso não agradou ao nosso Pai Celestial e acabou ali acontecendo o quê? Até aquele momento todos falavam apenas um único idioma, mas depois disso acabou tendo a confusão de línguas e muitos acabavam não conseguindo mais se comunicar ou se falar. E desde então acabou tendo a confusão de línguas e por isso que até hoje dura isso e temos inúmeros idiomas, várias maneiras de se falar espanhol, o português que tem o daqui, tem o de Portugal, o inglês que tem é diferente dos Estados Unidos, da Inglaterra, para a Austrália, e o continente africano, então, que acredite tem mais de 1.200 dialetos diferentes. Impressionante, não é mesmo? E aí, o Jared pediu ao seu irmão clamar ao Senhor para que eles não tivessem o idioma confundido e para que eles pudessem continuar se falando, se conversando. O versículo 35. E aconteceu que o irmão de Jared clamou ao Senhor, e o Senhor teve compaixão de Jared. Portanto, não confundiu a língua de Jared, e Jared e seu irmão não foram confundidos. Tão grande foi a fé e a obediência deles que o Jared, que eles clamaram, Jared pediu ao seu irmão e eles clamaram, o seu irmão, na verdade, perdão, e aí eles continuaram podendo se conversar de modo que eles podiam se entender e se comunicar perfeitamente. O versículo 37
fala que o irmão de Jared clamou também por seus amigos e familiares para que eles também pudessem continuar conversando. O versículo 38. Jared pediu a seu irmão clamar ao Senhor para que pudessem ir para um outro lugar, e ele assim o fez. E em resposta o Senhor lhes disse que lhes daria uma terra de herança, ou seja, uma terra de promissão, que eles iam sair daquela parte do mundo para vir para cá, que essa terra da promissão foi o continente americano, e eles iam ser grandemente abençoados. E, claro, o Senhor mandou que eles se preparassem para isso, conforme a gente vai ver o versículo agora, o 41. Começa a reunir teus rebanhos de toda espécie, macho e fêmea, e também toda espécie de sementes da terra, e tuas famílias, e também teu irmão Jared e sua família, e também teus amigos e suas famílias, e os amigos de Jared e suas famílias. Foi ordenado o Senhor porque que eles fizessem o quê? A preparação, ou seja, o armazenamento, macho e fêmea de cada espécie, que eles construíssem barcos e que eles pudessem juntar o tanto de coisa que fosse possível. Então, aí nos versículos seguintes, o Senhor fez promessa sobre a terra da promissão. Quão grande eles seriam abençoados se eles fossem obedientes aos mandamentos, é claro. Aí o capítulo 2, Jared, seu irmão e suas famílias e amigos fizeram os preparativos para a jornada, ou seja, eles juntaram alimentos, aves, mel, sementes, entre outras coisas. O versículo 5, vamos ler agora. E aconteceu que o Senhor lhe ordenou que fossem para o deserto, sim, para aquela parte onde o homem nunca estivera. E aconteceu que o Senhor foi adiante deles e falou com eles enquanto estava em uma nuvem, e deu-lhes instruções para onde viajar. Ou seja, eles foram ordenados a fazer o que? A se preparar, é claro, e falou que eles iriam para uma terra onde ainda ninguém tinha estado antes. E como eles iam conseguir fazer isso, o Senhor, em uma nuvem, os orientou, os direcionou para que eles pudessem seguir e saber a direção que deveriam ir, para que eles não se perdessem e não ficassem confusos, sobre qual o caminho que eles deveriam ir. Pensou que legal ter o Senhor numa nuvem orientando o caminho? Aí o versículo 6 e 7 fala que eles construíram barcos onde, sendo conduzidos pela mão do Senhor, que os direcionou para a terra da promissão, e os alertou que eles deveriam servir somente a Deus, e que a terra da promissão é um lugar escolhido. O versículo 13, nós descobrimos o nome de Jared, que é Moriancumer. Nome meio complicado, claro, acredito que hoje em dia ninguém ia colocar esse nome. Jared talvez já vi alguns, mas Moriancumer era um nome que era na época, mas hoje em dia, é claro, não seria tão fácil de se falar. Por isso que eles até pouco falam. E como a gente descobre que esse era o nome? Porque era costume das pessoas, quando descobriram um lugar, um local, eles darem o nome da pessoa quem achou primeiro. E como foi o irmão de Jared, então recebeu esse nome de Moriancumer. E lá no vale eles moraram por 4 anos. E depois disso, o Senhor falou por 3 horas com o irmão de Jared. E por quê? Porque durante esse tempo ele cometeu uma omissão. Ele ficou todo esse tempo sem orar. Já que coisa, hein, gente? Ficar 4 anos sem orar. E ele foi altamente repreendido por isso. E aí, às vezes acontece conosco. Às vezes a gente, por cometer uma falha, ou vemos que alguém cometeu uma falha, ela acha que, ou a gente mesmo,
acha que a gente não é mais digno de ser membro da igreja, ou de usar as roupas do templo, ou até mesmo de pisar na rua da capela. E o próprio presidente Nelson falou que nós não devemos ficar com essa sensação de derrota, de fracasso. O Pai Celestial sabia que todos nós iríamos pecar, todos nós iríamos errar, todo mundo comete algum deslize. É claro, a gente não vai precisar ficar 4 anos sem orar ou cometer algo, eu me arrependo depois, não, que quanto mais sério for a gravidade do erro, maior vai ter que ser a necessidade de arrependimento e o processo para se arrepender também no conselho disciplinar. A orar, claro, deixar de orar não vai fazer a gente ser excomungado, mas a falta de oração também nos afasta do Pai Celestial. Isso é um risco muito grande, e o que levou ele a fazer isso não sabemos, nem também nos convém julgar. Mas temos que ter em mente, do mesmo jeito que o arrependimento foi possível ao irmão de Jared, por isso também a nós é possível. Todos nós temos o direito ao arrependimento e poder, se reconciliar com Deus e o Pai Celestial. Então que jamais nos sintamos a pior pessoa do mundo devido a um erro que cometeu. Se não cometeu um dos 2 pecados imperdoáveis, que é negar o Espírito Santo, e o assassinato a sangue frio, que é derramar o sangue inocente, a pessoa então tem direito ao arrependimento, e ela pode sim ter as bênçãos da expiação de Cristo em sua vida. Aí o versículo 15 fala do arrependimento do irmão de Jared. Ele realmente sentiu-se pesaroso por ter deixado de orar. Ele imagine ficar 3 horas ouvindo a repreensão do Senhor. Então ele realmente se arrependeu, e nós também, quando erramos, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que errou, se for o caso, até ser sujeito a uma disciplina e não cometer de novo, tá bom? E aí o versículo 16, eles receberam instruções do Senhor para a construção dos barcos, e é claro, eles trabalharam. Eles não tinham os recursos de tecnologia que tem hoje em dia, porém eles construíram sendo orientados pelo Senhor, assim como foi Nefe, e assim também como foi Noé, para construir a arca. E depois explica a descrição dos barcos nos versículos 18 a 19. Estou falando assim, irmãos, porque não tem como ler todos os versículos, senão vai ficar muito extenso, mas eu estou dando a sugestão para que você possa melhor e no seu estudo pessoal, na preparação da sua aula, ok? E aí o irmão de Jared, arrependido agora ele começou a clamar sem parar. E aí nessa ocasião ele clamou pedindo orientação sobre a iluminação do que precisaria ter nos barcos e a circulação de ar. E depois o Senhor o orienta sobre como proceder, e lhe promete que iria protegê-lo das ondas e os ventos, porque é uma distância bem grande lá do continente asiático para cá, são muitas e muitas águas, então eles iam ter receio, mas o Senhor prometeu. E vamos relembrar a experiência de Nefe, que ele também ficou assim, tendo que construir o barco. Ele também, de igual forma, ele não tinha os recursos que se tem hoje em dia, mas tendo a obediência, ele foi inspirado pelo Senhor sobre como construir para poder atravessar toda essa água, o oceano, até chegar aqui, na terra da promissão. Aí no capítulo 3, os total de barcos construídos eram 8. E o irmão de Jared subiu num monte chamado Selém, que era um lugar muito alto, e de uma rocha ele fundiu 16 pedras, pequenas e brancas e limpas, quer dizer, elas eram bem claras, para aí elas iam ser usadas para poder iluminar os barcos. Aí o irmão de Jared clamou muito ao Senhor e pediu que ele tocasse seu dedo nas pedras
para que elas brilhassem na escuridão. Até que no versículo 6, olha só o que aconteceu no capítulo 3. Deixa eu encontrar aqui. Desculpa. E aconteceu que após ter o irmão de Jared dito essas palavras, eis que o Senhor estendeu a mão e tocou as pedras, uma a uma com o dedo. E o véu foi tirado dos olhos do irmão de Jared, e ele viu o dedo do Senhor. E era como o dedo de um homem, a semelhança de carne e sangue. E o irmão de Jared caiu perante o Senhor, porque ficou tomado de medo. Gente, que experiência, que coisa fantástica. Imagine, primeiro ele havia cometido o deslize de ter ficado sem orar, mas ele realmente arrependido, ele se corrigiu e ele orou com tanta fé, mas tanta fé, que o dedo do Senhor acabou aparecendo e ele pôde o ver. E ele ficou tão espantado que ele acabou caindo por terra. E o Senhor lhe perguntou por que ele havia caído e mandou ele levantar. E o irmão de Jared explicou. E no versículo 9 agora. E o Senhor disse-lhe: em virtude de tua fé, viste que tomarei sobre mim carne e sangue, e nunca ninguém se chegou a mim com uma fé tão grande como tu. Porque se assim não fora, não poderias ter visto o meu dedo. Viste mais que isto? Caramba, gente. E nós? Será que a gente está com essa fé o suficiente para a gente poder ver também o Pai Celestial e o Filho Jesus Cristo? Igual aconteceu também depois com Moisés, com Nefe, apóstolo Paulo e tantas outras pessoas, que eles tinham uma fé tão grande que eles conseguiram ver a ele, Jesus. E claro, Jesus ainda não havia nascido, mas ele viu o Espírito de como ia ser e como ia ser o corpo do Senhor aqui na terra, que era a imagem, a semelhança de Deus. E que coisa, nem fico até tremendo de imaginar isso, de ter uma experiência assim. E o irmão de Jared, ele quis ver mais e disse no versículo 12, agora vamos ter que ler bastante versículos. Ele fala, e ele respondeu, sim, Senhor, eu sei que falas a verdade, porque és um Deus de verdade e não podes mentir. A fé realmente do irmão de Jared era extraordinária, semelhante a de Abraão, a de Nefe, como eu sempre gosto de citar. Aí o versículo 13. E quando disse essas palavras, eis que o Senhor se mostrou a ele e disse, por saberes essas coisas, fica redimido da queda. Portanto, és conduzido de volta à minha presença, portanto, mostro-me a ti. Lembrando mais uma vez que a experiência que o corpo que ele viu foi o corpo espiritual. Jesus ainda não tinha nascido aqui na terra, faltava muitos e muitos séculos, mas ele viu a existência pré-mortal de Jesus Cristo. Caramba, realmente, olha só o que a fé proporciona, que grandes tesouros e maravilhas a pessoa acaba conseguindo ter, encontrar. O versículo 14. Eis que sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. E eis que eu sou Jesus Cristo, eu sou o Pai e o Filho. Em mim toda a humanidade terá vida e tê-la-á eternamente, sim, aqueles que crerem em meu nome. E eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. Jesus ele falou a respeito de sua vinda, da sua redenção, que ele ia vir para redimir as pessoas, salvar todos. E ele diz, para salvar, que ele diz, ele é o Pai, também ele é o Filho, cada uma pessoa diferente, ele é o nosso irmão mais velho, e ele testifica, que todos nós são filhos e filhas, quer dizer, o Senhor não vai excluir pessoas por ser homem ou por ser mulheres,
todos podem ter a chance, a possibilidade de herdar o reino celestial, desde que sejam obedientes aos mandamentos. Ele não faz exclusão de pessoas. No versículo 15 e 16, o Senhor explica que ele, o irmão de Jared, creu e que ele, como seria seu corpo quando nascesse. E aí Moroni então disse que só relataria o necessário, porque tem experiências que são sagradas e que não devem ser comentadas assim, ou só se for no devido tempo ou no devido lugar, por exemplo, o templo, e que Jesus ministrou ao irmão de Jared, tal como ele fez com Nefe, e o irmão de Jared adquiriu o perfeito conhecimento de Deus. Então ele estava com a fé já perfeita, porque ele já, por ele ter conseguido ter visto Deus, então ele já tinha atingido a perfeição em relação à fé. E sempre lembrando, a gente às vezes quer saber doutrina profunda, mas isso sim é profundo, ter a fé tão grande a ponto de conseguir ver a Deus e ser redimido de seus pecados, que pensou que é legal. Então vamos procurar ter essa fé também, a fé e obediência, acreditar para que a gente possa também um dia sermos perfeitos como Deus o é. E aí o irmão de Jared só mostraria as escrituras no devido tempo. Ele entendia que, então, ou seja, o irmão de Jared só iria mostrar as escrituras no devido tempo, que ele deveria escrever numa linguagem que só ele entenderia. Mas o Senhor prometeu que ele poderia fazer isso, mas que depois quem encontrasse os registros, ele ia providenciar as duas pedras, ou seja, Urim e Tumim, para que pudesse entender e para que pudesse traduzir esses registros sagrados, para quem os encontrasse e traduzisse. E ele deveria selar os registros, ou seja, guardar, deixar bem trancado e tal, para que fossem mostrados no devido tempo do Senhor. Todas as coisas do Senhor, elas são perfeitas, são organizadas e feitas da forma correta, para que não haja erro, para que não haja confusão. Aí no capítulo 4, o irmão de Jared fez como o Senhor lhe ordenara, e Moroni guardou as escrituras, pois os lamanitas na ocasião estavam tentando matá-lo e ele estava se escondendo. Lembra? A gente viu isso na outra aula. E eles estavam tão iníquos que eles estavam rejeitando o Evangelho. E claro, isso só ia ser mostrado a eles no devido tempo, até que eles se arrependessem. O versículo 7. E no dia em que eles exercerem fé em mim, diz o Senhor, como fez o irmão de Jared, para que se tornem santificados em mim, então lhes revelarei as coisas que o irmão de Jared viu, esclarecendo-lhes todas as minhas revelações. Disse Jesus Cristo, Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, e tudo que neles há. Nesse versículo está falando do que? De santificação, de sermos santos, ou seja, de sermos perfeitos, de podermos um dia nos tornarmos como o Pai Celestial é hoje. Então ele foi instruído, a guardar os registros até o devido tempo, e as coisas seriam reveladas. E os céus se fechariam para quem negasse os escritos, e eles não teriam coisas maiores. Mas quem cresce, e quem crê terá os céus abertos e a companhia maravilhosa, importantíssima do Espírito Santo. O versículo 12 fala que tudo que é bom e que incentiva a fazer ao bem vem do Senhor e é a luz dele. E o Senhor convida os gentios e a casa de Israel a vir a ele, e todos se arrependerem e serem batizados
em seu nome. Vamos para o versículo 19. E bem-aventurado é aquele que no último dia for considerado fiel em meu nome, porque será levantado para habitar no reino preparado para ele desde a fundação do mundo. E eis que sou eu quem o disse. Amém. Esse versículo está falando da gente tomar sobre nós o nome de Cristo. E nós relembramos isso toda semana e toda vez que tomamos o sacramento. Na bênção do pão e na bênção da água a gente se lembra de ter que tomar sobre nós o nome de Cristo, recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele nos deu. E, importante a gente tomar o nome de Cristo sempre, além da reunião, é claro, mas no nosso dia a dia, na nossa família, principalmente, mas também na nossa rua, nossa comunidade, nosso emprego, nossa escola, aonde estivermos, devemos sempre estarmos atentos e se lembrar do tomar sobre nós o nome de Cristo, nunca esquecer de quem nós somos, que somos filhos do Pai Celestial e devemos agir e se comportar como tal. E aí no capítulo 5, Moroni ele fez como lhe foi ordenado. O livro realmente viria a ser mostrado no seu próprio e devido tempo. O versículo 4. E pela boca de 3 testemunhas essas coisas serão estabelecidas, e o testemunho de 3 e esta obra na qual será demonstrado o poder de Deus, e também a sua palavra da qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão testemunho. E tudo isso se levantará como um testemunho contra o mundo no último dia. Então, esse versículo fala a respeito de quem são essas 3 testemunhas. São as 3 que primeiro deram testemunho a respeito das placas que eles viram com o profeta Joseph Smith, as placas que agora dão ao livro de Mórmon, e eles deram testemunho. E isso nós podemos encontrar no começo do livro de Mórmon, tem o depoimento de mais 8 mais testemunhas. Mas vemos aqui no começo do livro de Mórmon, temos o depoimento deles, o testemunho deles 3, que foram Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. Eles, até o último momento de sua vida aqui na Terra, cada um deles, eles jamais negaram aquilo que eles viram e eles sempre confirmaram sobre a veracidade do livro de Mórmon. Depois, é claro, tem o depoimento das 8 testemunhas, que foi adicional, mas o que podemos aprender? Que tudo no Evangelho é feito de acordo com a vontade do Senhor e que tudo é preparado, nada é obra do acaso, nada foi uma coisa assim, tudo antes é profetizado, tudo antes é devidamente ordenado e tudo é devidamente preparado. E depois, no final desse capítulo, nos chama ao arrependimento. Sempre está se falando disso. O arrependimento também é outra coisa bem profunda que devemos ter sempre em mente para que possamos. Por que sempre se fala do arrependimento? Mais uma vez dizendo, o Pai Celestial sabia que nós iríamos errar aqui, todos sem exceção mesmo, os grandes profetas, as grandes pessoas e mulheres da história da humanidade, cada um deles teve algum momento que precisou se arrepender ou algo para se corrigir, porque ninguém, mais uma vez dizendo, ninguém é perfeito, mas o arrependimento nos dá a oportunidade de sermos humildes, de procurarmos nos corrigir e procurarmos nos assemelhar mais ao Pai Celestial. E nessa aula, olha só quantas coisas podemos aprender, existem muito mais. O que você achar que pode ser falado e tudo, por favor, deixa aqui no comentário. Mas olha só quantas coisas a gente viu, né? A respeito da oração, de ter fé, mais uma vez arrependimento,
O Pai Celestial, ele não quer coisas grandiosas de nós, que a gente faça subir a água do oceano, que a gente pare um furacão, um terremoto. Se conseguir, parabéns. Mas o mais importante é que a gente possa exercer a fé, praticar o arrependimento, estar orando sempre, ser batizados, receber o Espírito Santo e podemos assim nos assemelharmos a Ele e podemos ter uma vida digna e correta e para que a gente possa herdar o reino celestial e sermos felizes com nossas famílias e amigos eternamente. Então, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Desculpe os barulhos, mas realmente às vezes é complicado aqui, a vizinhança às vezes faz muito barulho, preciso pausar, mas eu tenho me esforçado grandemente para poder fazer esses vídeos, melhor dizendo, porque ajuda principalmente a mim. E eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, que isso me ajuda bastante. Vamos continuar crescendo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.